Hoje nós vamos falar sobre pornografia e como que ela destrói sua vida gradativamente. Eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha história sobre pornografia e daí a gente vai trazer um paralelo de como que isso funciona na sua vida. Fechou? Vambora. Então, comecei bem cedo com pornografia, comecei aos 10. E parei recentemente também. Eu parei já tem mais ou menos uns 2 meses que eu não faço mais nada de assistir pornografia ou me masturbar. Não tem mais nada disso na minha vida. E, consequentemente, eu acabei transando mais e eu vou explicar pra vocês o como que isso funciona. Então, vamos embora. Rapaziada, é o seguinte. Quando você se vicia em coisas de dopamina barata, o que que é dopamina? Dopamina nada mais é do que um neurotransmissor. Ele é atrelado, ele está junto à questão do fazer. Não geralmente a questão do prazer, mas quando você faz algo, geralmente você também tem um prazer nisso. Porque você chega a uma finalidade. Então, quando você se vicia em dopaminas baratas, você acaba perdendo um pouco dessa vontade de querer fazer coisas mais difíceis. No caso, sair com uma garota, conversar com ela, e vai, e troca ideia, e tem que deixar o ambiente confortável. É uma situação estressante, porque sempre quando você está com uma garota, principalmente quando você é mais novo, quando a gente é mais novo, a gente tem essas inseguranças, ou fica pensando muito se a pessoa está gostando, ou querer parecer muito na frente dela, e isso estressa muito o nosso cérebro. E acaba que a gente se desgasta por isso. Então acaba ficando uma coisa maçante. Eu, por exemplo, comecei aos 10. E eu perdi minha virgindade aos 17 anos. Então, foram 7 anos ali ensinando meu cérebro que masturbação, aqui sexo na verdade era só ligar uma tela e começar a fazer ali sozinho no meu quarto. E isso me destruiu completo, por completo. Por quê? Eu deixei de sair com garotas incríveis, deixei de viver experiências maravilhosas, porque eu já tinha batido uma, então acaba que a minha vontade primal, porque nós somos animais também. Então, quando você goza, quando você ejacula, acaba que você perde essa vontade de fazer qualquer coisa, porque o seu objetivo como animal, que é se reproduzir, já está feito. Você não está com fome, então você não tem energia para, não quer gastar energia para buscar comida. Já satisfez a sua vontade sexual, que é o que impulsiona a gente, porque a energia sexual, quando você usa ela para fazer qualquer coisa, meu irmão, você quebra essa parede aqui, ó, até na cabeça, pum! De tanto que você quer fazer isso. Então, quando você ensina seu cérebro de que facilmente você chega nesse objetivo sexual com masturbação, você não vai conhecer ninguém interessante na sua vida e vai se sentir mais fraco, mais, como é que eu vou dizer, com autoestima mais baixa. Porque pelo fato de você já ter gasto essa energia, as pessoas percebem. As pessoas percebem que você tá ali mais tranquilo, mais de boa, mais cabisbaixo. Olha a postura. Postura faz muita diferença. A postura de um galo que chega ali no galinheiro para caçar sua galinha, sua presa ali sexual. Aqui, ó, peito para fora, estufado, olhando para frente. Não. O que que a gente faz? Opa, não, pois é, eu queria sair com você. Não quer sair, irmão. Você não tem força de vontade para isso. Então, quando você para de se masturbar, você e para de assistir pornografia, porque às vezes a masturbação, sim, você pode, depois de muito tempo, até seu corpo joga fora. Tem uma coisa que chama poluição noturna. Então, o problema maior mesmo é a pornografia, porque ela desensibiliza seu cérebro na questão sexual. E vem um problema pior com isso tudo. Você acaba atrelando a sua vontade sexual, no caso, o seu tesão, com coisas mais fortes. Então, às vezes, uma mulher comum já não te satisfaz mais. Então, o que que acontece? Você brocha, e aí isso diminui mais sua vontade de transar e aumenta mais sua vontade de se masturbar. Então, cara, masturbação destrói vidas. É tão bacana você sair com alguém, você conhecer a pessoa e ali ter uma relação bacana do que você só abrir seu telefone, clicar em 3 letras XVI e em 15 minutos você sanar todos os seus problemas. Na verdade, você só está arrumando mais, irmão. Então, para com essa questão da pornografia e da masturbação, porque uma coisa leva a outra. O hábito, ele funciona da seguinte forma, ele tem 3 fases. O gatilho, a ação e a recompensa. Você não pode mudar nem o gatilho e nem a recompensa, mas pode mudar a ação. Então você ensina o seu cérebro a modular essa questão do hábito da masturbação. E olha só, eu, por exemplo, deixei de
Perder minha virgindade muito antes, porque haviam oportunidades por isso. Então, significa que foi mais interessante não ter perdido a virgindade mais cedo? Não. Acho que tudo acontece da forma que tem que acontecer. Você não tem essa hiperatividade de fazer, você não se sente tão confiante, então você não faz certas coisas. Às vezes você vai fazer um esporte, já faz meio nem aí, se vicia em coisas de dopamina barata, como também videogames. Videogame é gostoso, só que tudo que você tem um excesso, ele não te traz lucro. Então isso é muito ruim. E usar a energia sexual para produzir, para se tornar alguém melhor, porque irmão, nós somos homens. A gente nasce sem valor. Se a gente não constrói nosso valor, não adianta. Você vai ser um bosta pro resto da vida. Eu ainda vou contar minha história pra vocês, mas eu me construí do zero. Entendeu? Eu sofri bullying, mulher nenhuma queria ficar comigo, hoje não. Hoje eu tenho o corpo que eu sonhei, hoje eu saio com as mulheres que eu quero, hoje eu produzo o dinheiro que me cai bem na minha vida. Então, para com a pornografia hoje, entendeu? Não vai ser fácil. O seu corpo ele vai te induzir, ele vai te dar gatilhos, porque o corpo da gente ele não quer mudança. Não quer. Então ele vai te induzir a você buscar de novo essa dopamina, porque é estressante. O nosso cérebro não quer se estressar. Então, o conselho é esse. Eu vou te explicar exatamente o que acontece. Você se masturba demais, você perde sua confiança, você perde força com isso. E você não tem força de vontade para correr atrás de nada. Então, com isso, você não vai transar, não vai conhecer a sua mulher dos sonhos, nem ter os filhos, nem ter a família que você sempre sonhou. Porque às vezes a gente sai na noite aí e fala assim, ah, é gostosão ser solteirão, e realmente é. Mas chega um momento que isso fica vazio. Se até Salomão, que foi o homem mais rico e mais sábio da terra, chegou nessa conclusão, imagina a gente. Então, rapaziada, a gente tem que entender essa questão que a pornografia, esse vício, todos os vícios. Hoje eu tô falando de pornografia, mas já já eu também vou falar de cigarro, vou falar de videogames também, vou falar sobre a questão da procrastinação, que é um vício muito grande, mas hoje é sobre pornografia. Então a pornografia ela te destrói por isso. Eu infelizmente ainda não tenho um quadro, mas vou colocar um quadro aqui pra gente poder escrever e seguir uma linha de raciocínio, né? Que eu já peguei, já devaneei pra caramba. Mas enfim, a pornografia ela destrói sua vida por isso. Então, quanto antes você parar com a pornografia e usar essa força de vontade para se construir, mais cedo você vai conseguir não só os seus sonhos, tanto materiais quanto imateriais, porque querendo ou não, a gente quer ter uma casa, mas às vezes a gente quer ser disciplinado, a gente quer honrar compromissos, e a pornografia ela destrói tudo isso porque ela lesiona seu cérebro. Ela lesiona seu cérebro, literalmente, de forma física. Então, rapaziada, esse vício, pra mim, na minha opinião, é um dos piores que tem. Quanto antes vocês conseguirem parar com isso, são apenas 30 dias. O pessoal fala 21, mas eu gosto de falar 30 porque é um mês, é um ciclo, né, pra você concluir aquilo ali. Fica 30 dias sem pornografia e você vai ver a mudança que vai ter na sua vida. E geralmente a galera costuma falar assim: ah, eu me masturbo pensando nas relações sexuais que eu já tive. Legal, dá também, mas você que não teve relação sexual, querendo ou não, você vai ter que imaginar, e naturalmente você vai imaginar a pornografia. Então, não se masturbe também, segura essa energia, foca em você. Tudo que é fácil demais, todo mundo faz, é porque não é bom. Se fosse bom, ninguém fazia, porque o difícil é bom. A gente vê isso em várias culturas, falando a questão do esforço. A gente vê isso lá na Grécia e em Roma também, dos imperadores. Principalmente Marco Aurélio falava muito sobre isso. Então a gente tem que ter. A frase que eu gosto de falar é: excesso não traz lucro. Sim, às vezes você pode assistir uma vez ou outra, tá bom. Eu não vou fazer isso, mas aconselho que você também não faça. Porém, todo excesso te traz um déficit, um problema, uma queda muito grande da sua produtividade. E pra gente hoje, que vive cheio de dopaminas, como o soft porn, por exemplo, que são essas mulheres dançando seminuas, a questão das propagandas a todo momento, chutando coisa na sua cara, a questão do TikTok e do Instagram, que são essas, essas redes sociais de rolagem vertical, né? Eu não sei como é que chama essa porcaria, mas é isso. A gente está sempre sendo inundado. E se você ainda junta isso com pornografia, irmão, acabou. O conselho que eu te dou para você parar com pornografia, o jeito que eu usei para parar. Primeira coisa, atividade física. Ela vai suprir esse prazer que você sente na pornografia, você também sente fazendo atividade física. É um pouco menor? É. Mas ao longo do tempo você vai aprendendo a gostar. Então,
Eu logo também eu vou categorizar tudo isso no material que eu vou soltar. Me segue lá no Instagram, galera. Não sei se tem um link aí, mas é o mesmo arroba Adler Rezende underline. Eu vou estar soltando material lá sobre vários vícios e como parar com eles. Por quê? Porque eu tive a maioria deles e consegui parar com todos. Então, não é fácil, já te digo que essa caminhada ela é difícil, ela é trabalhosa, porém o final dela, o pote de ouro que tem no final desse arco-íris, cara, vai valer muito a pena. Então, senta. Eu sei que não tá, eu sei que tá difícil agora. Às vezes você tá sem autoestima, você se vê num momento perdido, você se sente julgado ou sente que as pessoas estão contra você, mas essa luta é sua. Essa luta é você contra você. Não precisa ficar com medo ou então se sentir inseguro. Cara, dá o primeiro passo. Fecha o olho e dá o primeiro passo, depois você abre. Quando você assustar, você já tá no meio da guerra. E se você não sobreviver lá, sua única opção é morrer. E ninguém morre, velho. Nem os malucos, nem loucos, nem a galera que tá tetraplégica morre de fome. Então, quando eu digo morrer de fome é o quê? Se ponha no meio da guerra e ali você vai descobrir o que você tem que fazer. Não fique pensando demais, não fique matutando. Outra coisa, ocupe a sua mente. A mente vazia é a oficina do diabo, por quê? Quando você está muito quieto, você vai querer fazer coisas. Quando você não tem uma rotina, uns objetivos durante o dia, a sua mente vai querer prazer, porque a mente funciona dessa forma. Então crie uma rotina. Uma rotina não só de treino, como de trabalho, como de estudos ou qualquer tipo de coisa que seja um prazer para você também. Para você retirar essa questão da pornografia da sua mente. E naturalmente, quando você para com a pornografia, cara, pode ser espiritual, pode ser físico, eu não sei, as mulheres notam. Elas olham pra você, seu cheiro. Uma amiga minha disse, uma época que eu tava muito tempo sem ver pornografia e sem me masturbar, ela falou: "Nossa, seu cheiro tá diferente". Talvez seja por questão do que eu tava comendo ou talvez eu não tinha até tomado banho, vai saber, cara, mas eu sei que elas notam. Elas te olham diferente. E querendo ou não, se você se masturba é porque você tem interesse em fazer sexo. Cara, o melhor jeito de fazer sexo é não se masturbando e não vendo pornografia. Vai por mim. 30 diazinhos. Apenas 30 dias. Focando na sua rotina, no seu desenvolvimento pessoal, na sua melhora como homem. Você vai ver a diferença que isso vai fazer. Seja estudando, seja no esporte, cara, seja fazendo qualquer coisa, filantropia, tudo, qualquer coisa. Apenas ocupe a sua mente. Nós viemos nessa terra aqui para produzir. Nós somos seres produzentes. Mentira, essa palavra nem existe, mas nós produzimos. A gente está aqui para trabalhar. Então, se você tem ideia de aposentadoria, parabéns. Você acabou de decretar sua pobreza pro resto da vida. Então a gente está aqui para trabalhar. Não deixa sua mente vazia. Nem que seja criar um diário de vídeo para você ajudar pessoas, cara. Pega um objetivo, rasga ele, destrincha ele todo. Entende tudo, todo o processo, faz durante o processo, que ali você vai aprendendo também. Tem o skin in the game. O que é o skin in the game? Skin é pele, in the game é estar dentro do jogo. Então, coloca sua pele dentro do jogo. Vai lá e joga. Não fica vivendo por uma tela. Hoje já é um problema isso, essa questão das telas. Daqui a um tempo vai ser pior. Se todo mundo tá indo pra lá, vire as costas e anda no sentido contrário, cara. Não adianta você querer fazer o que todo mundo faz e querer ter ter um resultado diferente. Plantou batata, vai colher batata. Não adianta plantar batata e querer colher cenoura, irmão. Não vai dar certo. Eu te falo porque eu tentei. Tudo que eu tô falando com vocês eu já testei na minha vida. E sabe o que é que dá certo? Trabalho duro, pegar um esporte para você falar assim, cara, eu sou muito bom nesse esporte, eu quero esse esporte e ser um dos melhores no que você escolheu de profissão. Porque a gente é muito atrelado. O homem, ele é atrelado à profissão. Pega uma coisa e seja o melhor nela. Destrincha tudo. Lê livro, aprende com quem sabe, corre atrás de informação. Não adianta. Você tem que pegar o seu tempo e destinar para fazer coisas úteis. E nisso tudo será acrescentado. Quando você começa a fazer coisas úteis, tudo vem até você. Não só mulheres, como o dinheiro, como tudo. Quando você preza pela excelência, você tem essa questão do mundo te respalda com coisas boas. Agora, quando você preza pela facilidade, o mundo te amassa totalmente. Então, para com a pornografia enquanto é tempo.